E bem-vindos ao Ilustraminação. Este é o terceiro vídeo de uma série de Speed Paint no qual eu falo sobre as diferentes raças encontradas nos mundos de fantasia medieval. No primeiro vídeo eu falei sobre orcs e algumas de suas interpretações. No segundo vídeo eu falei sobre anões e neste aqui eu pretendo falar sobre elfos. Como as outras raças de fantasia que eu comentei, sua origem na cultura pop se deve ao queridíssimo Tolkien em suas obras do Senhor dos Anéis, Hobbit e outras histórias se passando no mesmo universo. Assim como os anões, a inspiração para os elfos possivelmente veio da mitologia nórdica, nos quais os elfos eram habitantes do reino de... Eu tenho que me desculpar caso eu pronuncie isso erradamente, Alfheim. Eles eram descritos como a raça mais bonita de se olhar do que o próprio sol ou coisa do tipo. Na interpretação de Tolkien, os elfos são a raça mais antiga entre as crianças de Ilúvatar, ou Ilúvatar, seja lá como se é pronunciado. Ele era praticamente o deus criador desse universo onde as histórias se passam, e também foi quem criou os humanos. Isso explica porque os elfos e os humanos são tão similares em aparência. No entanto, os elfos são mais belos e esguios, têm olheiras ligeiramente pontudas, deixam de envelhecer após chegarem à puberdade e só morrem se alguém os matar diretamente, mas eles também podem começar a morrer caso percam a vontade de viver, algo que pode ocorrer em elfos que viveram por múltiplas eras. As características que os distinguem dos humanos é que eles têm uma visão e audição superior combinada com habilidades além do que é possível para os homens. Alguns podem criar objetos aparentemente mágicos e entre essas habilidades se incluem a capacidade de viajar a longa distância sem deixar rastros, caminhar na neve sem afundar os pés delas, não precisar dormir e recuperar as forças ao entrar em um estado de meditação no qual ainda consegue caminhar. E também são mais resistentes a ambientes adversos e falta de comida do que os homens. Resumindo, eles aparentam ser melhores do que os homens em praticamente tudo. Sim, levando em conta tudo que eu falei, dá a impressão de que os elfos são a raça mortal mais poderosa no universo de Tolkien, já que as criaturas mais fortes que os elfos tendem a serem monstruosidades como Barog ou os feiticeiros que no universo de Tolkien são as formas mortais de poderosas entidades conhecidas como Maiar. Minha teoria pessoal é que o Tolkien criou os elfos com a intenção de eles serem um lembrete de uma era fantástica que há muito tempo se passou, de uma época encantada e de tempos em que a magia era mais presente, mas isso é só teoria minha. A tradição nessa série, depois de eu falar das criações de Tolkien, eu em seguida costumo falar das interpretações encontradas no jogo Dungeons & Dragons, do qual os elfos são uma das raças que o jogador pode escolher para criar um personagem. A partir daqui começou a surgir o conceito no qual os elfos são divididos entre sub-raças com características e culturas distintas. Em geral, eles podem viver mais de 700 anos, possuem uma beleza sobrenatural e têm certa inclinação à magia. Entre as sub-raças de Dungeons & Dragons temos os Altos Elfos, que têm uma grande maestria sobre magia. Eles vêm em dois formatos, os que acreditam serem superiores e por isso não gostam de estar em contato com outras raças, e os Elfos que se comportam de forma decente e se dão bem com humanos, anões e possivelmente outras espécies. Os Elfos da Floresta, como o nome indica, são aqueles que optaram por viver entre as florestas em um estilo de vida um pouco mais simples se comparado com os Altos Elfos, só que ainda civilizados. Então temos os Elfos das Sombras, que também são conhecidos como Drow. Eles são uma subespécie de elfos de peles escuras acinzentadas que vivem em uma civilização subterrânea maligna. Assim como os orcs e os anões, os elfos também possuem sua própria versão em Warhammer Fantasy e, como sempre, é uma versão mais exageradamente épica e intensa. Todos os elfos possuem uma forte conexão com os ventos da magia, podendo empunhar todas ao mesmo tempo enquanto que um feiticeiro normal humano mal conseguiria empunhar uma delas. O problema é que os ventos da magia são originados de uma dimensão conhecida como o Reino do Caos, que também é o lar de entidades poderosas conhecidas como os Deuses do Caos, que procuram sempre corromper a mente e os corpos dos mortais para servi-los. Assim como em Dungeons & Dragons, os elfos são separados em Altos Elfos, Elfos da Floresta e Elfos Negros. Começando com os Altos Elfos, eles vivem em grandes reinos governados por príncipes, princesas e magos, todos reinados pelo Rei Fênix, que apesar do nome, na verdade deve ser eleito para entrar neste cargo. Os Altos Elfos vivem em uma sociedade rigidamente estruturada, limitada por convenções e precedentes rituais e cerimônias. Os Elfos da Floresta são um grupo que vive em sociedades isoladas dentro das florestas, seguindo tradições antigas em um estilo de vida ainda mais tribal. Comunidades de Elfos das Florestas costumam ser em grupos pequenos e nômades de indivíduos com ideais semelhantes ao invés de cidades grandes. Os Elfos Negros aqui são dominados por Malekith, também conhecido como Rei Bruxo e seu conselho. Eles vivem em cidades sombrias dominadas por cultos a deuses malignos em um continente frio e distante. São conhecidos por invadirem outras civilizações para roubar comida e tesouros, mas o objetivo principal de seus ataques é obter escravos que todos são usados para trabalhos forçados, sacrifícios ao deus da guerra e violência.
Os elfos também possuem sua própria versão na série Warhammer 40.000, que eu sempre comentei como sendo Warhammer no espaço para facilitar o entendimento daqueles que não sabem nada da franquia. Aqui eles são conhecidos como Eldar. Para entender do que se tratam, é necessário entender um pouco da história básica deles, então me permita mostrar-lhe um pouco da insanidade que é o Warhammer 40.000. Há muito tempo atrás, os Eldar costumavam dominar a galáxia através de um poderoso império intergaláctico. Além de um nível de tecnologia extremamente avançada, os Eldar também tinham uma conexão forte com a Warp, uma dimensão composta inteiramente de energia psíquica que os permitia empunhar poderes psíquicos que eram praticamente magia. Isso também lhes permitia viajar mais rápido que a velocidade da luz a partir de túneis dentro da Warp conhecidos como Webways. Com o tempo, sem nada que pudesse desafiá-los, os Eldari começaram a focar seus interesses em artes e atividades de entretenimento. Só que, quando isso também começou a ficar entediante, eles criaram cultos de prazer onde matavam, torturaram e claramente violavam uns aos outros por diversão. O problema é que, como eu disse antes, os Eldari possuem uma conexão com a Warp, que, a propósito, sua energia é composta dos pensamentos, sentimentos e ações de todos os seres vivos conscientes, especialmente seres com uma forte energia psíquica como o Eldar. Então todos aqueles atos de tortura, assassinatos e diversas formas de violação pessoal, tudo foi se juntando na Warp, e dessas energias nasceu um novo deus do caos, Slaanesh, e junto com ele, uma fenda dimensional chamada Olho do Terror se abriu permanentemente onde costumava ser o centro do poder do Império Eldar. Por causa disso, eles são uma raça quase extinta separada entre 3 tipos. O problema que todas têm que lidar é que, ao morrerem, suas almas serão absorvidas por Slaanesh, então eles tiveram de desenvolver diferentes técnicas para lidar com isso. Os Asuryani são os Eldar que já sabiam que algo ruim ia acontecer, então eles se afastaram do Império e passaram a viver em Craftworlds. Naves espaciais feitas de um material que só pode ser manipulado psiquicamente. Eles são do tamanho de planetoides, menores que planetas, só que no mínimo maiores que um continente. As Craftworlds possuem pedras especiais que absorvem as almas dos Eldar depois que morrem, assim eles não são absorvidos por Slaanesh. Temos os Exodites que decidiram ficar em seus planetas natais para defendê-los nas esperanças de que sua civilização volte a ser como antes. Eles também usam pedras para guardarem suas almas contra Slaanesh. E por último temos os Drukhari, que são sobreviventes do antigo Império Eldar que escaparam da catástrofe e criaram uma gigantesca cidade chamada Komorrag dentro de sua antiga Webway. Os Drukhari sofrem de uma condição no qual ficam mais fracos ao longo do tempo. Para resolver isso, eles sequestram seres vivos de outros planetas e os torturam de formas horríveis, assim se alimentando de seu sofrimento e se rejuvenescendo. Se eles não fazem isso, os Drukhari morrem e suas almas são devoradas por Slaanesh. Sim, eles literalmente são mantidos vivos por dor e sofrimento. Bem-vindos ao Warhammer 40.000, pessoal! Ok, já passei bastante tempo falando sobre os Eldar, que quase me esqueci que esse vídeo deveria ser sobre elfos, então vamos voltar para o assunto principal, comentar um pouco sobre meu desenho e depois dizer os meus pensamentos finais. Existe uma série animada na Netflix chamada O Príncipe Dragão. Não é grande coisa, mas até que possui uma interpretação interessante sobre os elfos. Na série, a magia se origina de 6 fontes de energia: Sol, Lua, Oceano, Céus, Terras e Estrelas. E para cada fonte de energia existe uma raça de elfo correspondente a ela. Os elfos do Sol, que são capazes de manipular feitiços do fogo, os elfos da Lua, que são mestres de ilusões, e os elfos do vento, e seja lá como eles se chamam, possuem poderes relacionados a ventos e tempestades. Além disso, a aparência dos elfos também é bem mais que apenas um bando de gente atraente de orelhas pontudas. Eles possuem dons de pele que vão desde um moreno comum até uma pele azulada, costumam ter chifres crescendo em suas cabeças também. É uma interpretação bem criativa que achei que deveria pelo menos comentar. Indo para o assunto de speed painting, para esse desenho eu queria focar no aspecto mais misterioso. Como os elfos são criaturas descritas como elegantes e graciosas, eu decidi que uma elfa se encaixaria melhor nessa descrição. Eu fiz ela em uma posição estática acima de uma plataforma de madeira, acreditando que a base deveria ser complementada com um elemento de cena de fundo. Então eu desenhei ela bem na frente de uma lua, assim dando-lhe a chance de praticar efeitos de som que normalmente não desenho. Eu tentei dar à sua armadura e vestimentos um aspecto mais místico, por isso optei por tons de azul, ouro e roxo. A ideia principal que todas as interpretações que eu comentei aqui têm em comum é que os elfos são um povo com uma natureza encantadora e sobrenatural. São esses motivos que justificam eles serem considerados uma espécie diferente da raça humana. Além de sua natureza sobrenatural, a cultura dos elfos também pode ser atrativa para fãs de fantasia, pois normalmente ela costuma ser mais interligada à magia quando comparada às culturas dos orcs e dos anões. Tanto que os faz serem encantadores também os faz serem fáceis de odiar, pois você tem uma raça que supostamente é melhor que você em tudo, e algumas vezes os próprios elfos acreditam em sua própria superioridade.
assim se comportando de forma arrogante, fazendo desgosto nascer em algumas pessoas. Sendo assim, os elfos humildes podem servir como heróis, enquanto que os elfos arrogantes têm potencial para serem excelentes vilões. De qualquer forma, obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe com seus amigos e deixe o like. Tenha uma boa noite, que este ano seja melhor que o anterior.